Bem, vamos começar agora uma conversa um pouco diferente. Vamos falar de gastronomia. Nesse momento de pandemia, a gente fala ou de doença e morte, ou de comida, porque nós estamos em casa e todos gostam de comer. Então, eu convidei aqui um professor de gastronomia, professor fundador do curso de gastronomia da UNAMA, chefe, consultor dessa área. Então, é muito interessante na nossa conversa agora com o professor Antônio Cumaru. Cumaru, é um prazer poder falar com você nessa noite. Mauro, também muito prazer mais uma vez estar contigo aqui no programa, né? Então é uma felicidade muito grande para mim. Cumaru, eu vou pedir a sua experiência para a gente tratar de peixes amazônicos. A gente tenta comer peixe nessa época para engordar menos, não é verdade? Nós temos uma variedade monstruosa de peixe, a maior biodiversidade do mundo, não é? O maior número de espécies de peixes. E por que que nós aqui só valorizamos o filhote e a pescada amarela? Pois Mauro, isso até é uma fala que eu tenho, né, com os alunos do curso de gastronomia. Inclusive, eu tenho um projeto na universidade que chama A Volta dos que Não Foram, né? Então, é de propósito o nome, para a gente justamente tentar resgatar aqueles peixes que são desprezados, né? Por que a volta dos que não foram? Porque se nem sequer foram, né? Então, a volta dos que não foram... O mercado estipulou peixe de primeira e peixe de segunda. Na verdade, tem cozinheiros de primeira e cozinheiros de segunda, né, Mauro? Então, e os aspectos técnicos, né, são fundamentais. Eu fiz uma live há pouco sobre isso, abordando, né, justamente as técnicas. E nós damos um momento muito bom e muito propício para isso, que foi, a partir de 2015, a chegada da academia, né, na gastronomia do Pará. Então, isso foi um divisor de águas, né? Então, a academia veio para ficar e cada vez mais levando o conhecimento, né, para o setor. O senhor acha que mudou, as técnicas mudaram com a chegada da academia? Hoje nós temos profissionais gastrônomos. Isso já dá para se sentir uma mudança? Sim, nós já estamos com cerca de 900 egressos do curso, né, Mauro? Então, isso já forma uma massa crítica bastante, né? Então, hoje, as coisas mudaram muito na cidade, né? Os padrões, cada dia que passa, os padrões estão sendo mais apurados e a própria exigência, né, é crescente. E principalmente isso, né, que é a nossa grande vocação aqui, esse momento que a nossa gastronomia está passando, né, que a superexposição da gastronomia na mídia, em modo geral, mas especialmente a nossa da Amazônia, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o grande futuro da nossa gastronomia local é a boa exploração dos nossos peixes, né? Então, o Pará ele é um estado pródigo. Nós temos abundância, tanto em peixes de água doce como peixes de água salgada. Mas, até então, não é, fica se rodando. Ou é filhote pescada amarela, ou é pescada amarela e filhote. Bem, o filhote, pouca gente sabe que é filho do piraíba, né? Por isso que se chama filhote. Em vez da gente comer a galinha e o galo, a gente come o frango. Em vez de comer o piraíba, que é muito grande, cheio de nervo, a gente come o filhote dele, não é isso? É isso, é Bem, isso. eu também sei um pouquinho de peixe. E a pescada amarela, por que a pescada branca é tão desvalorizada ao lado da amarela? O que é que tem de tanta diferença? Olha, e eu ia até falar sobre a pescada branca, né? Agora já está difícil. Na verdade, a textura, né, da carne é diferente. A textura da pescada branca ela é mais delicada e ela exige mais certos cuidados na hora de tratar. Principalmente foi o que eu abordei na live, né? Como é que a gente trata a albumina presente nessa proteína, nessa carne? Como é que a gente dá uma textura melhor para que ela não desfaça. E depois, a pescada branca ela tem um sabor menos intenso que o da pescada amarela. Por isso que ela é muito usada nos hospitais, não é isso, professor? Sim, é uma carne, é um peixe com teor baixo de gordura, né, sabor delicado e textura delicada também. Então, é um peixe muito bom para cocções intensas, para cocções brandas, né, e que não precisa de muitos temperos. Então, ela é utilizada justamente para convalescentes, né? É uma carne, como o paraense gosta de dizer, ela não é remosa. Tirando aí o filhote e a pescada, o que é que o senhor sugere como propício a entrar na passarela? O bijupirá, a dourada, o que é que vem aí?
Os grandes bagres em geral, né? Os grandes bagres onde a dourada se inclui, mas não só a dourada, como o surubim também. Então, os grandes bagres, e é muito engraçado, né? Tem muita gente que, quando compra o peixe filetado a título de filhote, são muitos, na verdade, outros grandes bagres são vendidos como filhote, e se a pessoa não tiver o conhecimento bem, acaba comprando gato por lebre. Mas não comprar gato por lebre, porque os outros também são de excelente gostosos. qualidade. São de excelente qualidade. É como eu te digo, cada peixe ele requer um tratamento específico e um processo de cocção adequado para que você consiga tirar o maior potencial dele, né? Então, isso é um trabalho constante que a gente vem fazendo na universidade para formar essas pessoas, para a gente dar uma outra abordagem nos nossos peixes. Mas nós temos peixes fantásticos aqui. O tucunaré, eu costumo dizer que o tucunaré é o robalo do rio, né? O próprio robalo, que nós chamamos de camurim aqui, as pessoas quase não valorizam. Não, agora com o sushi ele é muito valorizado, né? Tanto sim, o como o peixe camurim... branco do sushi. O peixe a branco. dourada é valorizada com açaí, e o camurim como sushi, não é isso? Sim, sim. E também, né, eu tive a oportunidade, quando eu estive em Tucuruí, de provar o sashimi de tucunaré. É bem interessante. Então, eu acho que tem um peixe também, não é, que eu tive a oportunidade na edição passada do Festival Ver o Peso da Cozinha do Pará, de ter ressuscitado dentro do projeto, né, do Volta dos que não foram, que é a pirapema, que é um peixe excelente também. Ela requer um pouco de cuidado, né, na hora de tratar e o método de cocção adequado. Tem que ser uma cocção branda, não pode ser uma cocção intensa, mas é fantástico o potencial da pirapema. Eu fiz no festival. O pirarucu, já que está próximo aí do pirapema. É interessante o pirarucu, né? Quando a gente fala aqui na nossa área metropolitana aqui de Belém, não no estado do Pará, vamos falar um pouco de Belém. Quando a gente fala em pirarucu, o que se remete, a ideia que remete é o pirarucu salgado, né? Quando a gente fala em pirarucu no Baixo frescal, Amazonas, quando a gente fala em pirarucu no Baixo Amazonas, o que vem à mente das pessoas é o pirarucu fresco. Então, o pirarucu tem enorme, uma grande possibilidade de aproveitamento da culinária. Ele fresco, ele é excelente, né? As muquecas de pirarucu é o peixe ideal para se fazer uma muqueca. E por que o pirarucu tem uma vantagem? Só para concluir, o pirarucu ele tem tanto a parte magra dele como a parte gorda, que é a ventrecha. Então você tem um monte de possibilidades para poder executar o pirarucu dentro de um cardápio. Sim, existe uma diferença de sabor entre o pirarucu aqui da região metropolitana, que come ração, e o pirarucu lá do Baixo Amazonas, criado na selva? Isso é também muito interessante, essa tua pergunta. O pessoal costuma dizer que o peixe de cativeiro, eu vou até generalizar, Mauro, não só o pirarucu, mas o peixe de cativeiro, ele tem o gosto de terra, o gosto de ração, não é? Na verdade, não. Às vezes, quando isso acontece, é um erro no manejo, né? É o tempero. Não, o erro do próprio manejo do viveiro. Quando você tem diversos fatores, ou formação excessiva de alga, que mexe com a demanda bioquímica de oxigênio, ou quando você tem o excesso de indivíduos, né, dentro do viveiro, o excesso de população, que também vai influenciar com a demanda bioquímica de oxigênio. Então, acabam se formando gostos residuais na carne. Mas, na verdade, isso é erro de manejo, não o fato se um pirarucu ou um tambaqui for criado dentro das melhores práticas, eu desafio as pessoas, os conhecedores, eu desafio, eu preparo um e preparo o outro e eu desafio ao teste às cegas. Professor, e o bijupirá? Quando a gente vai a Salinas, ele é muito famoso e muito requisitado, mas aqui em Belém nem tanto. Por quê? Pois é, o bijupirá é fantástico, né? O bijupirá ele é conhecido como o bacalhau da água quente. Então, ele é um peixe que tem uma textura, né, muito boa, um sabor de delicado para meio intenso, né, e um teor de gordura médio, que ele te dá bastante possibilidades também para você fazer tanto ele na brasa. Inclusive, você pode salgar, fazer ele de salmoura, que ele fica também uma opção muito interessante. Eu tenho ido no Ver o Peso e eu tenho visto bijupirá lá, mas realmente a população ela não conhece ou não aposta no bijupirá, mas eu acho que
falta um pouco de divulgação nele. Pacu. Pacu também o pacu, não só o pacu, nós temos o aracu. Né? São peixes do mato, né? Eles vivem naquela... Não. Eu costumo dizer para os meus alunos, a gente vai num restaurante em São Paulo, especializado em traíra, e nós paraenses vamos lá e comemos e lambemos os beiços, e aqui a traíra ninguém sequer nem compra, nem compra, né? Então, Mas, professor, tem um outro que os chefes agora adoram, gurijuba. Realmente é só pelo nome que é exótico ou ele tem alguma coisa diferente? Chamam de adoque paraense? Isso era nosso saudoso Paulo Martins, né, que batizou como adoque paraense. E realmente a gurijuba é um peixe fantástico, né? A gurijuba, ele gostava muito da gurijuba defumada. Ele fazia, e eu tive a felicidade de conhecer o Paulo, né, e provar algumas delícias dele. Então ele fazia os pratos com a gurijuba defumada, que é fantástico. Então realmente era muito feliz a colocação dele, né, do adoque paraense. A gurijuba também é um peixe fantástico e que interessante, Mauro, que uma vez eu fiz uma degustação para um evento e eu coloquei a gurijuba defumada e eu coloquei como peixe amazônico. E todos comeram e eu só fui dizer que era gurijuba depois, quando perguntaram, puxa, que peixe é esse? O nome deve estar depreciado aqui, né? Com certeza. Com certeza. Eu fiz nesse evento tanto a gurijuba como eu fiz um cebiche com caraço, que também é um peixe que tem bastante salinas e o preço dele custa em torno de R$5 o quilo. Se eu tivesse colocado que era um cebiche de caraço, certamente muitas pessoas iam torcer o nariz. Mas perguntaram que peixe era e depois que eu fui dizer que era o caraço. E esse também é dentro do projeto da Volta dos que não foram. Né? Concluindo, professor, a gastronomia do Pará está em ascensão e o senhor acredita que os peixes serão um grande diferencial? É a minha grande aposta nisso. Eu acho que poucos lugares, olha que eu já viajei bastante, né? Mas são poucos lugares do mundo que você vê a quantidade e a qualidade de peixes que a gente tem aqui à disposição para trabalhar na gastronomia. Então, e às vezes eu fico assim um pouco triste de ver que esse potencial todo, triste e feliz ao mesmo tempo, porque nós temos aí um oceano para navegar, né, de possibilidades, né? Então, eu aposto as nossas fichas todas, as minhas fichas todas, eu aposto aqui nos nossos peixes. E com certeza esses 900 egressos do curso de gastronomia da UNAMA, que foram seus alunos, naturalmente também apostam. Então nós vamos ter uma ascensão do peixe logo, logo. Eu tenho certeza. Professor Antônio Cumaru, muito obrigado por essa entrevista, por todas essas informações técnicas. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso no curso de gastronomia. E muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Tu sabes que é um prazer sempre. Para mim é um grande prazer participar do teu programa. Um abraço. Ok. Um abraço. Bem, vamos conversar agora com o cirurgião dentista, ou melhor, cirurgião buco-maxilofacial, Marcos Amaral, que também é especialista em infecção hospitalar. Vamos conversar com ele sobre a relação da odontologia e a Covid. Marcos, é um prazer poder falar com você nesse momento. E um detalhe interessante que eu esqueci de falar, você tem atuação em São Paulo. Como é que é a relação da odontologia com a Covid? Mauro, tudo bem? Obrigado pelo convite, o prazer é meu de poder falar com vocês. Odontologia ela é uma profissão da área de saúde muito exposta a riscos, né? Independente de Covid ou não, nós somos profissionais que estamos muito expostos a vírus, bactérias, enfim. E nesse momento, a situação ainda fica um pouco mais grave. Vocês mexem direto com a saliva. Direto com a saliva, exatamente, e muito próximo do paciente, né? O dentista fica a centímetros de um paciente. E, além disso, existe uma particularidade muito grande nos nossos atendimentos, que é a grande quantidade de aerossóis que é produzido durante o nosso tratamento. Aquela broquinha que a gente usa dentro da boca, o ultrassom para se fazer limpeza, a gente gera no ar uma quantidade muito grande de aerossóis. E esses aerossóis carregam muita quantidade de saliva, que também, por sua vez, tem uma grande quantidade de vírus em caso de paciente doente. Bem,
Pois é, então, diante de toda essa dificuldade, quais as restrições para os tratamentos nesse momento? Quem está no meio de um tratamento, quem tem uma urgência odontológica, qual o procedimento? Uma coisa que é importante, Mauro, nunca houve obrigatoriedade de fechamento de clínicas odontológicas, né? Algumas pessoas perguntam, a clínica pode abrir, não Sim, a pode área abrir. de saúde é essencial, não tem jeito. Essencial, tem que estar aberto, não tem jeito. O que existe é uma recomendação dos órgãos de saúde para que sejam realizados somente os tratamentos emergenciais, os tratamentos de urgência ou tratamentos que precisam ser realizados, senão o paciente vai sofrer algum tipo de prejuízo. Vou te citar um exemplo. Tratamentos de urgência. O paciente que está com dor, esse paciente precisa ser atendido. O paciente que usa um aparelho ortodôntico e o ferro está machucando a gengiva, está machucando o lábio, precisa ser atendido. Agora, tem um grupo de pacientes que não tem absolutamente nenhuma queixa, mas precisam ser atendidos. Por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes que vão iniciar quimioterapia ou radioterapia e precisam fazer um tratamento odontológico prévio, mesmo sem queixa, precisam ser atendidos, porque eles têm uma situação que é muito mais importante e não pode ser postergada. E na sua especialidade aí de infecção hospitalar, o que é que você me diz nesse momento? É assim, quando eu fiz a especialização, eu tive uma vivência, fazia parte da especialização, passar uns dias acompanhando alguns atendimentos. Eu fiz na Unifesp, então eu fiz acompanhei a rotina nas UTIs, em algumas unidades do hospital. Uma coisa que é muito importante, cuidados básicos de higiene. Lavar as mãos, higienizar as mãos. A gente vê que em todos os locais isso falta um pouco, sabe? Então, independente da odontologia, cuidados básicos de higiene, higienização de mãos é fundamental. Hoje, o uso da máscara, a gente sabe, já é bastante divulgado, que existe uma porta de entrada para o vírus na célula, que é um receptor chamado ACE2. Em alguns trabalhos recentes, mostraram aí que existe uma grande quantidade desses receptores na mucosa da boca. Então, a saliva, ela apresenta uma quantidade grande de vírus. A boca é uma fonte importante de transmissão do vírus. Tem alguma recomendação para uma higiene bucal específica, principalmente nesse momento? Há um tempo atrás, na semana passada, circulou um áudio na internet de uma pessoa recomendando escovem a língua, escovem a língua, escovem a língua. Sim, mas isso é básico. Cuidado, é isso que eu falo. É cuidado básico de higiene. Escovar a língua faz parte da rotina da escovação. Uma coisa que se tem falado, e que a gente tem aplicado isso nos tratamentos odontológicos prévio ao atendimento, é um bochecho com uma solução de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, só que diluída numa concentração de 1% e não a 3%, como a gente encontra na farmácia. E a gente, em farmácia de manipulação, tem a possibilidade de manipular, inclusive, com sabor de menta. Então, fica um bochecho semelhante e é a solução que parece ter mais efetividade contra o vírus, diferente das outras que a gente tem rotina. Então, de recomendações de cuidados em casa, pacientes sintomáticos, algumas orientações existem para que se faça esse tipo de bochecho, mas escovação adequada, higienização da língua e assim por diante. Nada de muito diferente. Bem, agora durante a pandemia foi liberado no Brasil a telemedicina. E a teleodontologia, o que é que está faltando? Mauro, existe uma situação no nosso código de ética que fala que o dentista não pode prestar atendimentos à distância. Algumas pessoas falam, poxa, mas é claro, como que você vai fazer um procedimento à distância? Mas quando a gente fala de telesaúde, né, existe esse projeto de lei, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial enviou um ofício ao CRO daqui de São Paulo pedindo que fosse regulamentada a teleodontologia. E eu acho bastante útil. Nesse momento é importante a gente ter ferramentas adequadas para interagir com o paciente e evitar até que ele venha ao consultório. Às vezes o paciente tem dúvida, tem queixas, tem alguma situação que a gente, numa conversa, pode esclarecer e evitar que ele se exponha e venha ao consultório. Mas, como isso não é regulamentado pela nossa entidade, pelo nosso conselho de classe, a gente não pode fazer. Existem notas técnicas da ANS e outras medidas provisórias que regulamentam a telesaúde para todas as áreas da saúde nesse período de pandemia, não excluem a odontologia. Conselho Federal de Nutrição, de Psicologia, Terapia Ocupacional, de Fisioterapia, todos esses emitiram ofícios favoráveis à telesaúde. Em odontologia isso não aconteceu. Então, nós não estamos regulamentados pelo nosso conselho para fazer.
mas eu acho que seria algo extremamente viável e benéfico para os nossos pacientes. Você é coordenador de odontologia de um dos principais planos de saúde do Brasil, que é o Omint, atuando aí em São Paulo. Nesse momento, as pessoas estão com medo de consultório, de clínica, de hospitais, todo mundo quer passar ao largo. Isso está se refletindo no movimento de um plano de saúde em São Paulo? Com certeza. A quantidade de procedimentos, de pedidos de autorização que os planos odontológicos todos têm recebido tem sido muito menor comparado aos momentos normais, salvo procedimentos de urgência, que esses continuam chegando rotineiramente, mas a gente vê uma queda muito grande no volume de pacientes atendidos, tanto na nossa rede credenciada, quanto de processos de reembolso que chegam de procedimentos realizados com dentistas livre escolha. Houve sim uma queda considerável do número de procedimentos solicitados. A gente, pelo menos nós, ainda não experimentamos uma perda de vidas do plano, ainda não tivemos redução do nosso número de associados, mas a redução de procedimentos, sim, isso a gente já tem notado. Marco, você como paraense, atuando em São Paulo, o que você poderia recomendar para os seus conterrâneos em nível de odontologia neste momento? Eu acho que, assim, seguir as recomendações que as entidades de saúde nos dão são fundamentais. Atender de fato o que é necessário. Odontologia é uma área de saúde. A gente tem responsabilidade com a saúde da sociedade. Trazer um paciente a um consultório para fazer procedimentos que não são necessários vai contra o que a gente tem que pregar como cuidado à saúde. A gente cuida de um paciente como um todo, não só da boca. Então, não expor os pacientes ao que não é necessário, reforçar para que só venham ao consultório quando realmente precisa, ficar em casa é fundamental, higienização das mãos, orientar os pacientes nos cuidados de higiene é fundamental, e o uso da máscara, sem dúvida nenhuma, consegue prevenir e reduzir significativamente a transmissão do vírus, especialmente nós dentistas, sabendo que a saliva é uma grande fonte de transmissão. Existe já alguma informação sobre alguma consequência, algum legado da Covid na área odontológica? Mauro, ainda não, mas eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu acho que os dentistas eles vão ficar mais atentos, ter mais cuidados com relação à sua própria proteção, evitar se expor a situações desnecessárias. Se você for ver, é um vírus que muito facilmente ele se contamina no consultório. Só para vocês terem uma ideia, aquele aerossol que a gente produz na cadeira, ele se espalha a um raio de 2 metros da cadeira odontológica. Então, cuidados... Pega o consultório todo. O consultório todo, fica exatamente. Circulando e geralmente o tempo de atendimento é um tempo demorado. Exatamente. Por isso que hoje a recomendação nos casos de atendimento de paciente com Covid é que esse tempo entre um paciente e outro seja maior, para que se possa fazer uma higiene completa da sala, de todas as áreas da sala, onde possivelmente exista resíduos de aerossol. Então, eu acho que essas situações de uma atenção muito maior aos cuidados de... Isso não existia, né, Marco? De higienização do consultório entre um paciente e outro, né? Mauro, deve existir, né? Deve existir, sim, mas principalmente nas áreas onde estão mais próximas à cadeira. É rotina nossa fazer higiene das áreas que são tocadas. A caneta, aquela mesinha que acompanha, a cadeira onde o paciente deita, mas essas áreas mais distantes da cadeira, rotineiramente, não precisam ser higienizadas entre cada atendimento, né? Só as regiões, os periféricos que a gente chama, que de fato a gente encosta e leva. Mas hoje não. Hoje a gente sabe que o dispersamento desses aerossóis ele é muito maior. Então, os cuidados, eu acho que eles vão ser mais intensificados depois disso. Marco, muito obrigado por essa conversa, essa consulta pública. Obrigado mesmo. Cuide-se e boa noite. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Boa noite para todo mundo. Ok.